Hoje nós vamos então fazer uma reflexão a partir desse livrinho, A Boa Vontade. É o mesmo autor do livro O Dom de Si, para quem conhece, né? É bem interessante, e ele vai falar que a nossa vida cristã, ela precisa de boa vontade. Aí é claro, a gente precisa entender o que é isso, né? Porque muitas vezes a gente sabe que na linguagem do dia a dia, muitas vezes a boa vontade não é suficiente, né? Então o que ele quer dizer aqui com boa vontade, né? Ele diz, a vida cristã é ter uma boa vontade. Aí depois ele diz assim, essa visão geral do livrinho, a boa vontade tem que ser alimentada pela Eucaristia. Depois diz, a boa vontade tem que ser alimentada pela oração. A boa vontade, ela tem que se traduzir em ação. Então a boa vontade não é preguiçosa, né? Ela é eucarística, ela é contemplativa, ela é ativa. Depois ele diz, a boa vontade, ela também tem que passar pelo sofrimento. E por fim, ele vai falar da alma forjada na boa vontade. Então o que é a boa vontade? Começar a matar a curiosidade de vocês, né? O que é a boa vontade? A boa vontade é a orientação em tudo do homem para o seu Deus. Isso é a boa vontade. Então, vamos dizer assim de outra maneira, é a vontade que está orientada para Deus 24 horas por dia. Ou é uma decisão da pessoa viver orientada para Deus em tudo o que ela está vivendo. Então a boa vontade não é simplesmente uma questão de ter um certo espírito de colaboração, né? Como às vezes a nossa linguagem do dia a dia quer dizer. Boa vontade é uma decisão. É uma decisão. E é evidente que essa decisão tem que ser renovada tantas vezes quantas forem necessárias, né? A boa vontade é uma decisão. Decisão de quê? De orientar-se em tudo para Deus. Uma coordenação de todas as faculdades para Ele. Então, orientar para Deus todo o meu pensamento, a minha inteligência. Orientar para Deus a minha liberdade. Orientar para Deus os meus afetos. Uma restauração da harmonia entre a criatura e o Criador. Um olhar amoroso e constante do Filho para o Pai Celeste. Então, boa vontade, uma decisão de usar tudo aquilo que eu sou, inteligência, liberdade, afetos, para estar em busca de Deus, para estar em contato com Deus em todos os momentos da minha vida. Então, de fato, tudo é orientado para Ele. Deus é a grande verdade que eu busco em todas as coisas. Deus é o grande bem que eu busco em todas as coisas. Deus é o maior amor que eu busco em todas as coisas. Nós na vida podemos buscar muitas coisas boas, mas Deus é o bem maior. E se nas coisas que eu faço eu não estou em busca de Deus, então as coisas que eu faço não são boas. Não tem boa vontade, né? Deus é a grande verdade, eu posso conhecer muitas coisas, e o homem ele pode fazer ciência, ele pode conhecer tantas coisas sobre o mundo, sobre si mesmo, mas se eu não estiver em busca da maior verdade que é Deus, então a minha vida não está orientada para a verdade propriamente.
porque eu posso conhecer o mundo e posso utilizar os meus conhecimentos para dominar as pessoas. Então eu posso ser um grande conhecedor de muitas coisas, mas posso não estar em busca da verdade. Quantas pessoas inteligentíssimas têm a capacidade incrível de conhecer, de compreender, de aprofundar as coisas, mas não estão em busca de Deus, a grande verdade, o grande sentido de tudo. A vida daquelas pessoas é uma mentira. Eu posso ter muitos relacionamentos, muitas amizades, mas se eu não estiver com todos os meus afetos orientados para amar a Deus, com todas as forças, provavelmente aqueles amores, aquelas amizades, aqueles encontros são uma grande busca egoísta de mim mesmo. E aí por isso muitas vezes as pessoas dizem umas para as outras, né? E aparece aí na televisão, nos filmes, eu te amo. Na realidade eles estão dizendo, eu amo muito a mim mesmo e você é muito útil para as coisas que eu quero e que gosto, né? Então a boa vontade é uma decisão de orientar a minha inteligência para Deus, a minha vontade e liberdade para Deus, os meus afetos para Deus. E tudo isso, a busca da verdade em Deus, do bem em Deus, do grande amor em Deus, é o olhar amoroso do Filho para o Pai. É uma decisão generosa da alma de se consagrar à glória do Divino Mestre e de procurar o bem do próximo na medida de suas forças. Então aqui já um outro aspecto, né? O que é essa boa vontade? Buscar a glória de Deus. É muito fácil a gente buscar a glória humana. É muito fácil, né? E hoje no mundo da mídia, o que é necessário? No mundo da mídia, não se busca a verdade, se busca o que faz sucesso. Nem que tenha que falar as coisas mais idiotas do mundo, tem que se fazer coisas e falar coisas que fazem sucesso, que chamam a atenção, né? E aí se colocar o anúncio assim, hoje, 8h30 da noite, nós vamos transmitir a mensagem do Papa para a paz mundial. Todo mundo fala de paz, mas é a mensagem do Papa sobre a paz e tal. Bom, no final das contas, aquilo que o Papa vai falar, aquilo que a gente já sabe, então deixa para lá, né? Mas se uma pessoa se disserem assim, hoje às 8h30, não perca, né? Hoje nós vamos contar a história do filho que matou a mãe, arrancou o coração dela e depois vendeu o coração para conseguir dinheiro e comprar droga. Aí, pô, vai ser um... né? Vai ser uma audiência altíssima, né? Uma audiência altíssima. Então, o que é o mundo da mídia? O mundo da mídia é fazer coisas que chamam a atenção. E aí no mundo da mídia, o que é a vida de uma pessoa? A pessoa só é alguém se ela chama a atenção. Se ela não chama a atenção de ninguém, ela não é ninguém. Não é ninguém. E então, se um trabalhador responsável, honesto, ele chega na hora, né? Ele chega no trabalho, como todas as pessoas, chega na hora, trabalha com responsabilidade, faz as coisas bem feitas, né? Mas se ele não faz nada de extraordinário, né? As pessoas muitas vezes não
nem valorizam muito aquilo que a pessoa fez, né? Mas se de repente um cara que é desleixado, desonesto, numa determinada ocasião ele fizer uma coisa extraordinária, todo mundo vai dizer, ele é um herói. Tem até um filme sobre isso, né? Tem até um filme sobre isso antigo. Até vi esse filme há bastante tempo, né? Em que era um cara que era morador de rua, era um cara oportunista, era morador de rua não porque teve azar na vida, mas simplesmente porque era desleixado mesmo, não queria nada com as coisas, era um oportunista e tal, né? Procurava ir vivendo ali daquele jeito, enrolando a vida, né? Engana um aqui, outro ali, e assim vai levando, né? Compromisso com nada, nem com ninguém, não ter casa, morar na rua é até bom, porque não tem compromisso com nada, nem com a própria casa, né? Então está aqui, está lá, do jeito que tem vontade, né? Aí aconteceu que caiu um avião num acidente e ele estava exatamente passando no local. Viu esse filme? Estava passando exatamente o cara no local, né? E aí, quando aquela coisa ali, começou a perceber que tinha gente viva dentro do avião e tal, ele ficou assim e foi lá ajudar, né? E foi lá ajudar. E aí se tornou um grande herói. E aí? Será que o herói não é exatamente aquele outro que está lá no trabalho dele todos os dias, chega pontualmente, né? Será que o herói não é aquele que cuida da sua família, que luta por ela, né? Será que o herói não é aquele que todos os dias, através da fidelidade de seus compromissos, ele está ali sustentando a vida de tantas pessoas, sustentando não no sentido financeiro de dinheiro, mas sustentando no sentido da presença dele, a fidelidade dele, fazer bem a sua parte, o seu papel, né? Então, no mundo da mídia, né, o que acontece? Importante é chamar a atenção. Se a boa vontade é eu me consagrar à glória de Deus, a glória de Deus está naquilo que é verdadeiro, santo, justo. A glória de Deus está no homem que vive a sua identidade, né? A glória de Deus está no homem que é fiel, que é generoso, que ama, perdoa, né? A glória de Deus muitas vezes está no sofrimento, né? Está no sofrer com paciência, com espírito de fé. Aguentar mais 5 minutos de dor, mais 1 hora, mais um dia, mais uma semana. Isso não chama atenção. Quantas vezes foram nos hospitais aqui de Petrópolis fazer reportagem sobre a importância das pessoas que sofrem? Nunca. E quantas pessoas que nós conhecemos, pela pastoral da saúde, né? Por tantos contatos, pessoas amigas, próximas, parentes nossos, quantas pessoas que nós sabemos que sofreram com espírito de fé e ofereceram o seu sofrimento, a sua dor para a glória de Deus. Nunca saiu isso na televisão, né? Mal a gente consegue encontrar na editora Quadrante, que ninguém conhece, um testemunho da Alexia, né? Né? Que morreu de câncer e viveu todo o seu sofrimento com fé, amor a Deus, oferecendo a vida a Deus, né? A boa vontade é consagrar a vida à glória do Divino Mestre e procurar o bem do próximo na medida das suas forças, né? Na medida das suas forças. Você pode fazer coisas que edificam as pessoas,
Você pode fazer coisas que te promovem no meio das pessoas. Evidente que no mundo da mídia que nós vivemos hoje em dia, as pessoas elas querem fazer coisas que as projetem entre as pessoas. Não estão pensando no bem dos outros, estão pensando naquilo que é o meu bem. Então, se na televisão, no meu programa, eu, por exemplo, eu falo da injustiça, da corrupção dos políticos, né? E das pessoas que precisam ser respeitadas nos seus direitos, eu faço isso não porque eu estou interessado no direito de alguém, não, porque eu tenho que fazer isso para me projetar, né? E muitas vezes procurar o verdadeiro bem de alguém é fazer coisas que não se notam, porque muitas vezes são tão comuns, né? São tão comuns. E aí pode um cara, ele pode encher a cabeça de um adolescente dizendo: ó, rapaz, a vida é isso, a vida é aquilo, né? E enche a cabeça de um rapaz de bobagem, né? Não põe nada de bom dentro do adolescente. Aí a mãe e o pai, que cuidam, ensinam, educam, orientam: olha, tem que fazer assim, não faz daquele jeito, tem que ser desse jeito, né? Porque é assim que é certo, né? Aí o adolescente fala: pô, aquele cara lá que eu encontrei na rua, aquele cara, ele é que é bom, o cara é gente boa, ele me entende, né? Então, qual é a decisão que a gente quer tomar? A gente quer viver, para estar bem com os outros, se projetar, ou nós queremos consagrar nossa vida, tomar a decisão de fazer aquilo que glorifica a Deus e aquilo que é bom para o crescimento das pessoas, a alegria das pessoas? Isso é a boa vontade. Isso é a boa vontade. É uma renúncia completa a tudo aquilo que está em desacordo com a ordem divina. O que é a ordem divina? As coisas como Deus pensou, né? Que é a sabedoria. Descobrir a ordem divina é a sabedoria. Porque Deus sabe o motivo de cada coisa, né? Se pega lá um fabricante de um carro, ele sabe a importância de cada peça, né? Agora, se chega um cara que não entende de nada, o que essa peça está fazendo aqui, rapaz? Né? Só está colocando mais peso no carro, né? Vamos arrancar isso aqui. Aí ele arranca o motor. O carro está muito pesado, né? Essa peça aqui tá pesando o carro, tem que deixar o carro mais leve, arranca o motor, né? Deus sabe a função de cada coisa tem o seu lugar, né? A renúncia a tudo aquilo que está em desacordo com a ordem divina, um sacrifício de todo interesse próprio, um esquecimento por inteiro, uma despreocupação constante de si mesmo, uma despreocupação constante de si mesmo. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Muitas vezes nós somos capazes de nos encaixar numa coisa que a gente entende que é a vontade de Deus. Outras vezes a gente é capaz de determinados sacrifícios, né? Hoje, por exemplo, podia ter visto o jogo da Itália, da Espanha todinho, mas aí tem que vir para cá, porque, né? Então a gente faz um sacrifício, né? Pois é, mas muitas vezes a gente se despreocupar da gente mesmo, isso é realmente desafiador, né? Às vezes nós pensamos muito em nós mesmos da maneira errada, né? O pensamento sobre a gente mesmo deve ser aquele pensamento assim: quem sou eu hoje e quem eu devo ser no plano de Deus? Esse é o pensamento, né? E agora, então o que eu devo fazer, né? Para encontrar o que eu sou hoje com aquilo que Deus quer que eu seja, né? Esse é o pensamento sobre nós. Agora, a gente fica pensando sobre a gente mesmo, sobre um monte de coisa, um monte de bobagemzinha, né? Eu coloquei a toalha na mesa, né? Eu coloquei bem a toalha.
Coloquei ou não coloquei? Será que era assim mesmo que tinha que ser? Era essa a toalha? E agora? Não tinha que colocar envesado? O que as pessoas acharam quando eu coloquei a toalha? A gente pensa muito na gente mesmo, né? Em muitas coisas, né? Um esquecimento por inteiro, despreocupação constante de si mesmo. Deus resumiu no amor toda a perfeição. Então a gente fica preocupado com tantas coisas, com a gente, fica preocupado sobre o que fazer, como fazer. Deus, ele resumiu tudo numa palavra: o amor. Toda a nossa perfeição, diz Santo Afonso, consiste no amor pelo nosso Deus, infinitamente amável. É a caridade que une a alma à Santíssima Trindade, que para ela orienta todas as faculdades do homem, todos os atos, até o menor, e comunica a todas as ações a sua grandeza, nobreza, mérito. Acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Amar a Deus em todas as coisas, isso é a boa vontade. Isso é a nossa vida. Vamos voltar ao exemplo da toalha. Eu coloquei a toalha na mesa. E aí, quando eu fico pensando doentiamente em mim mesmo, eu fico pensando, ai meu Deus, e agora? Eu coloquei a toalha certa, eu coloquei mais para lá, mais para cá. Será que não tinha que ser outra toalha? Fico pensando um monte de bobagem. Poderia simplesmente fazer assim. Eu coloquei a toalha na mesa. Pareceu que assim seria bom para todo mundo. Eu fiz isso por amor a Deus. Está resolvido. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Aí alguém poderia dizer, mas em vez dessa toalha poderia ter sido a outra. É verdade. É verdade. Você colocou a toalha torta. É verdade. Aliás, você não só colocou torta, mas colocou ao contrário, olha só. Colocou a toalha ao contrário, olha só. É verdade. Mas quando eu coloquei essa toalha torta ao contrário, na cor errada, que não tem nada a ver com o ambiente, eu fiz aquilo porque ali eu quis amar a Deus e as pessoas naquilo que eu fiz. Então, no todo, eu fiz o certo. Está resolvido. Né? Está resolvido. Por isso que dizia um santo, a perfeição está em amar a Deus. Se nós cometemos erros, se nós fazemos coisas erradas, isso sempre vai acontecer. É impossível passar uma vida sem errar. Por 1000 motivos. Pela nossa incapacidade, muitas vezes, de fazer uma coisa, né? Se alguém me pedir assim, padre, serra a madeira aqui para a gente fazer uma mesinha aqui improvisada. Vai ser um desastre. Né? Eu vou me cortar todo e não vou cortar madeira. Né? Né? Porque nós temos nossos limites na hora de fazer as coisas. Né? Erramos na hora de avaliar e enfim. Então a gente erra, a gente passa a vida fazendo coisas erradas. E também, evidente, fazendo coisas certas. Né? Mas quando nós amamos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, tudo está certo. Tudo está certo. Né? Aí o professor, a professora vai dar aula e naquele dia não conseguiu desenvolver bem a aula, né? Mas procurou fazer aquilo com amor a Deus. Então fez certo. O amor de Deus é mais importante na balança do que a perfeição técnica, né? É mais importante. Evidente que nós precisamos sempre procurar fazer bem as coisas, mas quando nós amamos a Deus,
Então tudo está bem, né? Desde a eternidade, Deus se compraz em formar na inteligência humana um modelo segundo o qual a alma deve ser santificada. Edifica nela para a sua glória o templo da Jerusalém celeste, e cada eleito, como uma pedra preciosa, tem aí o seu lugar marcado de antemão. Então, primeiro essa ideia, né? A perfeição está em amar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Eu estou aqui agora por quê? Se eu estou aqui por amor a Deus e as pessoas que estão aqui, esse está sendo um grande momento. Se nesse momento eu estou aqui por um motivo egoísta, está sendo um péssimo momento, né? Amar a Deus em cada coisa, em cada momento, naquilo que eu estou fazendo com as pessoas que estão perto de mim, né? Mas depois ele põe aqui uma outra realidade, né? A imagem da construção do templo. São Paulo utiliza essa imagem, né? Nós somos o templo de Deus, né? A pedra fundamental é Jesus, os apóstolos, né? E nós somos as pedras na edificação desse grande templo, né? Cada pedra tem a sua beleza e a sua importância. A história da humanidade, e dizem os teólogos que lá no dia do juízo final a gente vai poder ver isso, né? A história da humanidade é como uma grande tapeçaria, né? Que são centenas e milhares de fios, um enroscado no outro ali, né? Para formar o grande tapete, né? Vidas humanas que se encontram, que se cruzam. Aquilo que eu faço é importante junto com aquilo que o outro faz. E a obra de Deus vai acontecendo, né? Uma grande obra de Deus vai acontecendo. Fico pensando, por exemplo, se fosse pensar assim na minha vocação, por exemplo, né? Teve lá um belo dia que uma mãe zelosa e corajosa insistiu e conseguiu levar o filho para fazer um retiro de experiência de Deus. Aí o sujeito foi lá e fez. E ele encontrou com Deus. E ficou maravilhado com aquilo. E aí ele pensou, e agora? O que eu tenho que fazer? Tem que arrumar um jeito de levar as pessoas também a conhecer isso, né? Aí esse sujeito, ele acabou que foi dar aula lá numa escola. E dentro daquilo que ele foi fazendo, dentro das opções que foi fazendo dentro da escola, ele acabou que foi dar aula para esse sujeito aqui. E aí aquele sujeito lá, ele um belo dia parou lá a explicação das leis não sei de quanto lá, né, da física, e disse, hoje eu vou falar de uma outra coisa importante para você, que tem as leis da física, mas tem outras coisas também nesse mundo, né? Aí começou a falar de Deus e fez o convite para fazer um encontro, um retiro de experiência de Deus, né? Aí, o que aconteceu? Aí aconteceu que um outro sujeito que estava do lado desse sujeito aqui, né, ele tinha feito isso também, né? E aí quando ele ouviu o professor falando aquilo, ele olhou para mim e falou assim, olha rapaz, isso aí é muito bom, eu já fiz isso. Aí eu perguntei, mas é bom mesmo? Tá de brincadeira comigo? Não rapaz, eu nunca vi uma coisa parecida na vida. Ah, vamos fazer junto. Aí eu falei, então vamos, né? Aí aconteceu que tempos depois uma outra pessoa convidou esse sujeito aqui para fazer um retiro de silêncio, né? Lá no foyer de Charité em Mendes, 5 dias de silêncio, né? Só que tinha um problema.
porque o grupo que ia fazer o retiro, entre eles eu, era um grupo de adolescentes de 16 anos, mais ou menos, né? Na sua grande maioria. Tinha alguns já mais adultos também, né? E a regra era que só podia fazer acima de 18 anos, né? E aí foi conversar, negociar lá, e aí se decidiu, não, vamos dar chance para essa molecada que vem aí para fazer o retiro, né? E aí nesse retiro de 5 dias de silêncio, ali começou a despertar a vocação no sujeito aqui. Só que para isso acontecer, o tal do Padre Constant, ele teve que aceitar o convite da Martha Robin de vir para o Brasil, procurar um lugar e começar um foio de Jarrité no Brasil, que não tinha no Brasil. E é evidente que o Padre Constant não podia vir sozinho, porque a vida do foyer é uma vida em comunidade. Então tinha que encontrar uma outra pessoa corajosa para vir para o Brasil também, desbravar o desconhecido, né? Aí uma outra pessoa lá do foyer de Charité, que se chamava Madot, ela disse, eu quero ir também. Até porque ela era muito amiga da Martha Robin. E aí quando a Martha falou com ela, ela falou, eu quero ir sim. Vamos lá começar no Brasil, tem coisas importantes para acontecerem lá no Brasil, dizia a Martha Robin, né? Então foi necessário o quê? Que antes disso, então, que houvesse o sim da Madot, houvesse o sim do Padre Constant, né? Mas depois, antes foi necessário o sim do Padre Finet, que é o cofundador dos Foyers de Charité, e era ele que fazia tudo, porque a Martha Robin ficava lá no quartinho dela fechado, no escuro, né? Por causa da paralisia dela, não podia fazer nada. Então o que tinha que fazer, quem executava tudo, fazia tudo, era ele, né? Ele que saía, ele que ia para lá e para cá, né? E antes do sim do Padre Finet foi necessário o sim da Martha Robin, né? E aí Jesus propõe para ela, Marta, você gostaria de oferecer a sua vida em sacrifício? Você vai sofrer muito, vai ser só o sofrimento da paixão toda semana. O que é isso? Vai ser tranquilo, né? Você vai sentir a agonia do Horto das Oliveiras, vai sentir, né, todo o sofrimento, né, que eu senti da flagelação, da coroação de espinhos, vai sentir a agonia na cruz, né? E vai fazer a experiência de morrer. Vai ser tranquilo, vamos lá, você aceita? E aí ela disse, eu aceito. Então olha só, para acontecer a vida sacerdotal, né, do Padre Antônio, um monte de gente teve que ir dizendo sim para Deus. Cada um teve que seguir o plano que Deus tinha para a vida deles, para que o plano da vida dele acontecesse, o plano de Deus nele acontecesse, né? A história, né, da humanidade, da igreja, é esse entrelaçar, né, de planos de Deus na vida de uma pessoa aqui e outra ali, e aquilo vai um cruzando com o outro, e as coisas de Deus vão acontecendo, né? E a gente poderia pensar assim, bom, se não tivesse o Foyer de Charité, se Deus tinha a vocação para o Padre Antônio, Deus ia arrumar outro caminho, sei lá. No plano de Deus o caminho era esse, 5 dias de retiro em silêncio. Com apenas 16 anos de idade, né? Então, dentro de tudo isso, é necessário que a gente perceba o plano de Deus e é necessário que a gente procure fazer o que Deus quer, amar a Deus em cada momento da nossa vida, né? Amar a Deus em cada momento, naquelas coisas que nós vamos entendendo
que Deus está querendo de nós, né? Tem coisas que são muito óbvias, né? Coisas muito óbvias. Domingo, de manhã cedo, não tenho o que pensar. É acordar cedo, né? Fazer barba, tomar banho e sair para a missa das 7. Não tenho o que pensar não, já está decidido. Esse é o esquema, né? Agora pode acontecer que no intervalo de uma missa e outra tem alguma coisa diferente que Deus pede, né? E a gente tem que atender. Só Deus conhece o lugar de cada um de nós. Só Deus conhece a beleza que Ele quer implantar na vida de cada pessoa, em cada alma, né? Deus, Ele sabe o que é necessário fazer na alma de cada pessoa. Por que determinadas, aqueles questionamentos que já vêm lá do livro de Jó, né? Por que o justo sofre e o pecador parece que tem uma vida maravilhosa, né? Como diz o Salmo 72, né? Salmo 72 fala sobre isso. Como é que pode isso, né? Aí diz o salmista: eu fiquei escandalizado, a minha vida era sofrimento atrás de sofrimento, né? Porque eu sou temente à lei de Deus. Agora, aqueles que não temem a lei de Deus, a vida deles vai prosperando cada vez mais, em alegria em alegria, prosperidade em prosperidade. Como é que pode isso? É porque Deus ele sabe qual é o esplendor, né, das virtudes, da santidade que Ele quer fazer surgir na alma de cada pessoa. Por que um ama, um tem que sofrer mais do que o outro, né? Por que uma pessoa passa determinadas coisas? É porque Deus sabe o que cada alma precisa ser, né? Deus sabe o que Ele tem que esculpir na alma de cada um de nós, né? E o que nós vamos fazer? Vamos ficando nos lamentando, né? Nós vamos nos lamentando disso, daquilo, né? Nós temos aqui fazer o quê? Amar a Deus em cada momento e deixar que as ferramentas de Deus venham ali lapidando a nossa alma. Nos momentos favoráveis, nos momentos difíceis, nós temos que amar a Deus naquele momento. Só tem aquele momento para amar a Deus, né? O presente. E ali no presente amar a Deus. Está tudo ruim, está tudo difícil, né? Eu estou rangendo os dentes, né, de agonia. Então esse é o momento de você amar a Deus na agonia. E Deus está ali cinzelando a sua alma. Hoje está tudo maravilhoso, está tudo indo de vento em polpa. A gente vem um pensamento na cabeça, vamos fazer isso, tudo dá certo. Melhor do que a gente tinha imaginado. Então ama a Deus também. No tempo favorável, na alegria, na gratidão, né? Amar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, né? Deus sabe o que precisa acontecer na alma de cada um de nós. Então, aceitar com amoroso reconhecimento o dom de Deus de cada momento. Amar a Deus em todas as coisas, todos os acontecimentos, né? Ele diz, Deus, Ele simplificou a nossa tarefa. A única coisa que Ele nos pede é amar. Amar a Deus. E depois Ele vai dizer que para nutrir essa boa vontade de amar a Deus em cada coisa que nós fazemos, é necessário a Eucaristia, né? O que vem a ser esse divino sacramento? É o amor que se faz alimento, a fim de poder nos introduzir
no amado. A Eucaristia é o mistério do amor de Deus. E é o amor que vai nos sustentar na boa vontade, que é amor, né? O amor não se contenta com o conhecimento superficial. Ele quer penetrar até o íntimo do ser, quer identificar-se com a pessoa amada. Eis aí, Jesus, porque vos fazeis o nosso alimento. Lá no livro do Gênesis, quando Deus fala do matrimônio, diz: o homem e a mulher se tornam uma só carne. Significa uma só vida, né? Uma só vida humana, profundamente entrelaçada, né? Na Eucaristia, na comunhão, nos tornamos com Jesus uma só carne. Uma só carne. O amor, ele quer uma identificação profunda com a pessoa amada. Então, se nós queremos estar unidos a Deus no amor, em todos os momentos, nós precisamos da Eucaristia, que faz dos dois uma só coisa. Citação de São Tomás de Aquino. Agora, para que a Eucaristia, essa vivência do amor em tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer o quê? Precisamos desejar o encontro com Deus em tudo aquilo que nós fazemos, né? Qual a melhor preparação para encontrar a Deus na Eucaristia? Desejar, amar. Ardentes atos de amor. Desejar o encontro com Jesus na Eucaristia. E a Eucaristia vai ser frutuosa. Mas ele vai dizer também: o amor é delicado. O amor olha os detalhes. O amor quer fazer com perfeição todas as coisas que faz. O amor não é desleixado. O amor não faz de qualquer jeito, quer fazer o melhor, mesmo que o melhor não seja perfeito, né? Então, o encontro com o Senhor em cada coisa que fazemos, o encontro com o Senhor na Eucaristia exige de nós a penitência. É necessário lavar a nossa vida no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. É necessário purificar a vida no sangue do Cordeiro. A penitência é reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados. E aí não é uma questão de contabilidade perfeita, é uma questão de buscar a perfeição no amor. Tem coisas que ainda não faço bem. Tem coisas boas que eu faço, mas estão ainda muito contaminadas com sonhos pessoais, vaidades pessoais, né? É necessário purificar o coração para que o amor possa crescer, para que o amor possa desenvolver, né? Então, pelo reconhecimento simples, pelo arrependimento, pela purificação, e aí podemos, evidente, devemos também receber o sacramento da penitência. Nós vamos permitindo que a alma ela vá cada vez mais desenvolvendo num caminho de amor, né? A boa vontade, amar a Deus, fazer o bem às pessoas. Amemos a Deus. Nada pode nos impedir de amá-lo, sempre, em todas as ocupações, até nos nossos fracassos. Amar é o ato da boa vontade. Esse ato se faz com simplicidade e se renova. Esse ato de amar não exclui o sensível, a doçura,
a consolação, mas também não tem necessidade dessas coisas. E estabelece assim uma união contínua com Deus. Então está aí a nossa reflexão, né?